no momento de dificuldade. Hoje também, meus irmãos, nós somos fortalecidos pela palavra de Deus, pelo Senhor. O Senhor nos atende. Nós temos orado e Deus tem ouvido as nossas orações e tem nos respondido. Não sei se você já colocou no seu caderninho, um caderninho de oração, tem alguns irmãos que fazem isso, e colocam ali um caderninho e oram, e depois vão, Deus respondeu. Deus nos ouve e nos responde, meus irmãos. Quantas vezes precisamos do socorro do Senhor, e Ele está conosco, Ele nos dá calma, tranquilidade, Ele nos livra também de grandes dificuldades, e por sua graça, pela sua graça, não pelos nossos méritos, Ele atende os nossos pedidos, e pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos salvou, meus irmãos. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, clamando, o Senhor ouviu, levantou Moisés para liderar o povo e saírem daquele cativeiro. O Senhor também usou o rei da Pérsia para libertar o povo do cativo babilônico. O Senhor enviou o seu próprio Filho para nos salvar, nos tirar cativos do pecado, pois a gente estava preso ali no pecado, e não tinha como sair. Nós não temos força para isso, mas o Senhor fez isso para a glória dEle. Louvado seja Deus. O Senhor atende e o Senhor nos fortalece. Em quarto lugar, irmãos, por quê? Porque os reis exaltarão a Deus, os reis exaltarão a Deus. Leia comigo o versículo 4 e 5 de pé, vamos ficar de pé e vamos ler, versículos 4 e 5, diz assim: render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Pode sentar. Os poderosos muitas vezes não se rendem diante de Deus, não é? Eles até podem criar outros deuses para adorar, como fez Nabucodonosor, mas eles têm dificuldade de reconhecer o único e verdadeiro Deus. Porque se ele cria ali um ídolo, ele que o criou, não é? Então ele fala, estou adorando a mim mesmo. E muitos reis e poderosos têm essa dificuldade de se prostrar diante do Senhor. Mas Davi aqui diz então que os reis, todos os reis da terra cantarão os caminhos do Senhor. Então nós podemos entender que, de algumas formas, a primeira é que todas as nações virão louvar a Deus. E Apocalipse diz isso. E de cada tribo, de cada língua, de cada povo, Deus vai separar o seu povo escolhido. Então nós teremos representantes de todas as nações. Mas também pode se referir ao último dia, pois todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quer dizer que no último dia, mesmo aquele que sempre negou, que nunca acreditou, quando o Senhor vier do céu, de um lado ao outro, como um relâmpago que sai do Oriente e se coloca no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e todos vão ver, e aqueles que não se prostraram diante de Deus vão reconhecer, porque Deus virá com, a Bíblia diz que Ele virá com toda a glória, com muito poder e muita glória. No último dia todos se prostrarão então diante do Senhor, meus irmãos. Romanos 14, 11 diz assim, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Isso vai chegar, está chegando, vai ter o dia final. Agora, os que se prostram diante dele antes, que já o reconhecem, serão salvos por sua misericórdia, mas aqueles que não fazem, vão chegar no final e vão se prostrar, mas já estão perdidos. Vão ser lançados no fogo eterno com o diabo e seus anjos, a saber, a segunda morte. Mas todos se prostrarão e exaltarão a Deus. Por que então que Davi continua nessa ação de graças aqui? Em quinto lugar, meus irmãos, porque Deus atende os humildes. Vamos ler o versículo 6. Diz assim, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Veja que ele trata as duas coisas aqui, então. Ele fala dos humildes, fala dos soberbos também. Então, apesar da grandeza do Senhor, ele atenta para os humildes. Davi canta isso. E Davi foi prova disso. Davi foi escolhido para ser o rei de Israel. E ele foi esquecido da sua casa. Samuel foi à casa de Jessé
para ungir o novo rei. Deus mandou ele lá, e ele foi. E chegando lá, tinham os filhos de Jessé. Mas Davi não estava ali. E Samuel olhou, Deus já falou, olha, não olha com o seu coração não. Né? Você vê de uma forma, eu vejo de outra. Então Samuel olhou, falou, parece que não é nenhum, né? Eu imagino que todos estavam lá, né, esperando já, será que sou eu? Será que sou eu? Não é? Não foi. Ele fala, e aí? Só tem esses? Davi tinha sido esquecido? Tem um lá tá lá cuidando das ovelhas, no pasto. Chama ele então. Chama. E chega Davi então, que havia sido esquecido pela sua família. Mas o Senhor o exaltou. É esse. Esse foi o escolhido do Senhor. Glória a Deus por isso. Você está aqui nessa noite porque você foi escolhido pelo Senhor. Talvez você passou pela sua vida em momentos onde as pessoas esqueceram de você. Quem sabe a sua própria família te desprezou, ou seus amigos, ou no seu trabalho, na sua escola, você foi ali humilhado. Contudo, o Senhor conhece você e te chama pelo nome. Glória a Deus. O Senhor atende os humildes, atende para os humildes. O Senhor já nos conheceu desde antes e nos escolheu. Sem mérito nenhum, o Senhor nos trouxe a viver uma vida com Ele. O crente então busca o Senhor com o coração humilde, sabendo que não fez nada. E ele se coloca diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Ele se humilha diante de Deus, pois não tem outra coisa a fazer. O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, a não ser se colocar diante do Senhor e clamar por Ele. Como diz o cântico de Maria, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Louvado seja o Senhor. O crente se humilha diante do Senhor e no momento certo será exaltado conforme a vontade de Deus. Sexto lugar, meus irmãos, porque o Senhor livra da tribulação e dos inimigos. Vamos ler o versículo 7 juntos. Diz assim, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O Senhor nos livra, meus irmãos. O Senhor livrou a Davi foi prova disso. Quantas vezes ele passou por perseguições, por provações, e o Senhor o tirou, o lavou, o livrou, o guardou, e o Senhor estava ali ao seu lado, e os inimigos se levantavam contra ele, contra o salmista, mas não puderam vencê-lo, porque o Senhor estava com ele. E ele fala que o Senhor refez a minha vida, como se ele estivesse num momento tão... E a gente já leu alguns salmos assim, que ele está tão angustiado, que a vida dele é como se estivesse acabando mesmo, e ele se coloca diante do Senhor, e agora que ele canta, ele rende graças ao Senhor, dizendo, tu me refazes a vida. É como se fosse nascer de novo. E foi assim que aconteceu conosco. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos caminhando para o inferno. Tem uma série que a gente está vendo que fala sobre a vida de Jesus. É interessante essa série. A gente gosta da musiquinha que passa no começo dela, né? E aí vem... É um desenho muito simples, mas mostra os peixes assim, todos indo para um lado. Não é um peixe, é só um desenho do peixe, né? Aquela animação. Os peixes todos indo para um lado, de repente... um peixinho fica verde e volta para cá, e os outros tudo cinza indo para lá. Aí passa assim, o outro peixe fica verde e volta para cá. E os outros continuam indo. Nós estávamos assim indo, não sabíamos para onde. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe para onde. Para o inferno, para a perdição. E aí o Senhor toca no coração. E a gente, opa! Está todo mundo indo para lá, mas eu deveria estar vindo para cá. Eu deveria mudar a minha rota. E assim o Senhor trabalhando conosco, refazendo a nossa vida. A nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador. É a obra redentora de Cristo que permitiu que pudéssemos voltar para Ele. Louvado seja Deus. O Senhor é que doa a própria vida, Ele que nos faz.
E Ele é poderoso para destruir todos os inimigos, todos que se levantarem contra nós e quiserem que a gente continue. Não, vire para lá, continue indo junto com os outros peixes cinza, vai para lá. O Senhor não vai deixar isso acontecer. O Senhor vai nos manter na rota certa, no caminho certo até o dia final. E é assim, o mundo está perdido, mas o Senhor está conduzindo para esse final, esse momento de glória. Para esse momento cabal ali, meus irmãos. Vamos ler o versículo 38, versículo 8 juntos, último versículo. É assim que termina o Salmo. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E aqui eu queria trazer o comentário do Kidner. Ele diz aqui nesse versículo 8, olha para além do cenário imediato, para o produto final que Deus, por certo, tem em mente quanto ao seu servo. Uma obra na qual já colocou a sua mão. É garantido. E ele usa aqui, ele traz para nós uma tradução da Arque. A tradução da Arque, ele fala que talvez é tão memorável como qualquer outra, porque fala assim, o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Ou seja, Deus aperfeiçoará o que nós entendemos, o que nós estamos entendendo, Ele vai aperfeiçoar, e Ele faz isso dia após dia, não é? A gente lê a palavra de Deus e a gente está aprendendo, mas o Senhor vai iluminando, vai nos ensinando. E é uma maravilha essa caminhada dos tesouros de Davi, a gente vai lendo e vai aprendendo e vai crescendo, e Deus vai mostrando como Ele está conduzindo a história. Que maravilhoso. Deus aperfeiçoará, então, o que me concerne, não apenas o nosso entendimento, mas também Ele vai fazer isso de forma gloriosa. O que imaginamos no dia final é só o que a gente imagina, porém, o acontecimento será maravilhoso, glorioso, muito acima da nossa expectativa, da nossa capacidade. Louvado seja Deus. Ele está levando para lá. Ele já nos livrou dos nossos inimigos. Nós estamos passando por algumas tribulações, mas o caminho é certo, e o caminho final é um caminho de vitória. Concluindo, meus irmãos, o salmista, então, louva a Deus diante dos poderosos por causa da misericórdia e da verdade divina, porque o nome do Senhor é magnificado acima de todos, e mesmo com todo o poder que o nome de Jesus tem, Ele teve misericórdia, atendeu os humildes, Ele fortalece a cada um de nós. Ele também fala, porque todos se prostrarão diante do Senhor, todos os reis, todas as pessoas, todas as nações, e também porque Deus nos livra eternamente. Então, em como viveremos a nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, rendendo graças a Deus. Vamos nos reunir diante do Senhor. Vamos estar presentes junto com o povo de Deus, exaltando o seu nome para sempre. Muitas vezes nós queremos estar em outros lugares. Eu prefiro ir em tal lugar que tem mais gente. Não, vou em tal lugar porque é mais animado, né? Eu vou no campo de futebol que tem um monte de gente, eu posso gritar. Nós devemos, irmãos, colocar o nosso coração diante do Senhor, buscar o Senhor. Nós devemos ir onde está o Senhor, render graças a Ele, erguer as nossas vozes em louvores ao Criador, engrandecer o Senhor, Salvador da nossa alma, pois Ele nos mudou completamente. Louvado seja Deus. Como viveremos, meus irmãos? Segundo lugar, confiando na misericórdia dEle. Quando nós estivermos fracos, confiemos no Senhor. Talvez os nossos problemas parecem ser maiores do que Deus, não é? A gente acha que os nossos problemas são os maiores. A gente nem olha muito para o outro, como é que é o problema do outro, né? A gente olha para o nosso. É como se a gente olhasse para as ondas que estão nos cercando, como Pedro fez. Pedro olha para as ondas, e Jesus estava ali, ele esquece de Cristo, ele olha para as ondas. E quem sabe ele pensou, olha, eu vou afundar aqui, esse problema é muito grande, eu não consigo, eu estou na água aqui, eu vou afundar, não tem força. Mas Cristo estava lá, meus irmãos. O Senhor estava ali sobre as águas.
E o Senhor está aqui com você. Confiemos nele. As obras serão confirmadas pelo Senhor, com a bênção dele. A vitória final já foi conquistada ali na cruz. Então não fiquemos abatidos, não deixemos as aflições cobrirem o nosso coração, o nosso humor, a nossa vida, mas confiemos que o Senhor está acima das águas, acima dos inimigos, acima dos céus, e está nos levando pela mão. Confiemos na misericórdia que se renova a cada manhã. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos dando testemunho de Deus diante do mundo. Assim como o salmista fez aqui, vamos erguer a nossa voz em testemunho do Evangelho. Quando nós percebemos a história de Paulo, Paulo pregou aos reis do seu tempo, levando ali a verdade poderosa, a palavra de Deus diante dos poderosos, não é? Façamos o mesmo, meus irmãos. Vamos erguer a nossa voz, não como aquela ilustração que eu usei na frente, desabafando, mas ergamos a nossa voz em ação de graças e em louvor, em testemunho do Senhor. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor para todo sempre. Proclamando isso no nosso coração, vencendo os poderosos do nosso coração, os deuses do nosso coração, que querem tomar a nossa adoração. Falemos para eles que só Jesus é digno de louvor e adoração. Anunciemos em nossa família, nossos conhecidos, que Cristo é o Senhor. Falemos ao mundo que Ele vai voltar. E todos se curvarão diante dEle para a glória de Deus. Portanto, se tivermos que dar um grito, que não seja de desabafo, desesperado, mas de confissão de que o Senhor reina para todo sempre. Adoremos ao Senhor, anunciemos o Evangelho e confiemos que estamos já salvos. E Ele vai nos levar para o céu para vivermos eternamente com Ele. Que Deus abençoe.